está nos bastidores. Para uma cirurgia acontecer, várias etapas são precedidas antes do ato cirúrgico propriamente dito. E muitas dessas etapas acontecem dentro do centro de material de esterilização, um setor do hospital que a gente chama de CME. Hoje eu posso falar para vocês que a CME ela é o coração do hospital. Não existe uma assistência segura dentro de qualquer atividade hospitalar se nós não tivermos uma CME funcionante de forma adequada. Só que no decorrer da aula nós vamos perceber que quando tudo começou a ser organizado, não ficou organizado de uma forma que gerava segurança para os nossos pacientes. E no decorrer de anos, eventos foram acontecendo até acontecer uma catástrofe, nós falaremos sobre ela, que tudo precisou ser reorganizado. Entenda o seguinte, para a CME funcionar, ela precisa obedecer uma série de regulamentos. E aí, se nós observar a regulamentação e o planejamento de uma CME, ela foi organizada através de uma RDC lá no ano de 2002, a RDC 50, juntamente com a RDC 307, todas duas do ano de 2002. Essa RDC, ou essa norma regulamentadora, ela preconizava tudo que havia de necessidade em estrutura para uma CME. Se eu puder colocar aqui para vocês, a RDC 50 e a RDC 307, se você trouxer ela como um papel familiar, essas duas RDC é como se fosse o pai da criança. A gente está sempre ali cuidando, mas na hora de puxar a orelha a gente sai um pouquinho de lado. Ou seja, é quem regulamenta, mas não é quem educa. Para você entender que na sua casa, para ter uma lâmpada instalada na sua casa, ou numa loja, ou em qualquer outro estabelecimento, tudo isso é regulamentado pela RDC 50 e 307. Só que essas duas RDCs, ela não falava como que deveria ser desenvolvido o trabalho dentro de uma central de material esterilizado. E aí é onde, um pouquinho mais à frente, nós vamos visualizar que, com o passar do tempo, essa falta de apoio nas condições adequadas de trabalho gerou uma situação complicada. Mas, se nós observarmos todo estabelecimento de assistência à saúde, essa sigla aí, ó, EAS, todo estabelecimento de assistência à saúde que contar com centro cirúrgico, centro obstétrico, um ambulatório, uma hemodinâmica, eles necessariamente precisarão ter um setor de central de material esterilizado. Então, a RDC 307, ela cobra e há uma necessidade de ter essa estrutura dentro do estabelecimento de assistência à saúde. Volto a falar, ela não normatizava as boas práticas de trabalho. E aí, se nós observarmos quais são as funções desse setor, ele é um setor muito importante, porque ele vai preparar tanto insumos quanto materiais para utilizar no paciente de uma forma adequada. Ou seja, como que o material chega na nossa CME? Muitos materiais sujos que precisam ser lavados adequadamente, precisa ser preparado, esterilizado, acondicionado e depois é distribuído para os setores para se usar em pacientes, desde pacientes críticos como pacientes não tão críticos. Aqui nós podemos pegar um paciente que veio fazer apenas uma nebulização no nosso pronto-socorro, que vai utilizar uma máscara,
que teve todo o processo de limpeza e desinfecção, mas nós também pegaremos um paciente, por exemplo, que vai fazer uma prótese de quadril. Essa foi minha tarde de hoje. Hoje eu acabei de chegar na cirurgia em que eu usei para fazer uma prótese de quadril no paciente 10 bandejas cirúrgicas. Foram 10 bandejas, uma serra, uma furadeira, maior barato a cirurgia. E aí, são 10 bandejas que passaram por todo este processo. Chegaram de outro hospital, e olha que interessante, chegaram de outro hospital. Quando eu fui conferir o material que chegou, tinha muitas peças cheias de sangue. E aí, olha que interessante, o pessoal recebeu esse material sujo, que veio de lá de Vitória, lavaram, prepararam e me garantiram assim, ó, tá limpinho para você usar na sua cirurgia. E realmente, essa ação desse setor precisa garantir um equipamento seguro para se utilizar em indivíduos enfermos e sadios. Então, até uma agulha que adentra a CME, ela precisa sair lá de dentro limpa, estéril, se preciso for. Eu falo assim, uma agulha, porque existem algumas cirurgias que realmente se faz através de agulhas. Um exemplo são cirurgias de varizes, né, que a gente utiliza agulhas de crochê. Então, a RDC 307, ela define a CME como uma unidade de apoio técnico de atividade meio. O que seria atividade meio? Ela não é uma atividade primária e nem terciária, ela está no meio da geração da assistência, visto que não existe assistência sem ela intermediar essa situação. Ela recepciona material sem condições e libera materiais cabíveis de condições favoráveis para assistência. Então, ela está no meio da articulação. Para tanto, ela vai utilizar vários mecanismos para a preparação do nosso material propriamente dito. Nós conhecemos 2 tipos de CME. Uma, se nós observarmos, é aquela CME que, por exemplo, tem consultório odontológico. Não dá para colocar uma pinça que não esteja estéril na arcada dentária de ninguém. Mas lá dentro do consultório odontológico, por exemplo, a central de material esterilizado não vai estar separado por paredes. E os equipamentos que nós temos dentro de um consultório odontológico não são equipamentos de conformações complexas. O que são conformações? São articulações. Essa aula, por exemplo, eu levaria para a sala de aula com vocês algumas pinças que a gente utiliza no dia a dia que realmente mostraria para vocês o que é ser uma conformação complexa. Mas eu acho que mês que vem a gente está em sala de aula e eu posso até dar uma repassada assim rápido neste conteúdo. Mas entendo que existem 2 tipos de CME e a que está localizada dentro de um hospital é a de classe 2. O que significa ser classe 2? Significa que, por exemplo, a área onde nós estaremos recepcionando o material sujo, por exemplo, aqui, ó, a área onde se recepciona material sujo, o expurgo, ele é separado da área limpa por uma parede. Então, a CME tipo 2, as estruturas hospitalares que compõem a CME são separadas por paredes de alvenaria, cimento, parede mesmo. A CME tipo 1 não tem essas paredes. A área suja está em contato com a área limpa, está em contato com a área onde você guarda o equipamento esterilizado. Não tem uma separação, é tudo feito dentro de uma sala única.
E aí nós observamos que essa obrigatoriedade da separação física da área dentro da CME, ela só começou a surgir, essa obrigatoriedade, através da RDC 15 de 2012. O que é a RDC 15 de 2012? Ela não vai te pontuar apenas estruturas, ela não vai te pontuar qual o tipo de luz que você precisa ter dentro da CME. Ela não vai pontuar apenas o fato de que você precisa ter uma torneira com água quente, uma torneira com água fria, de que você precisa de bancadas com ácido inoxidável ou de mármore. A RDC 15, nós chamamos ela no relacionamento familiar de mãe, porque é ela quem vai colocar as boas práticas para o processo de produtos da saúde. Um exemplo, eu citei aqui que nós poderíamos usar uma máscara lá no pronto-socorro. Ótimo. O que essa RDC se preocupa? Ela fala assim, ó, após a utilização da máscara no pronto-socorro, ela será transportada para a para a central de material esterilizado dentro de containers rígidos. Chegando dentro da CME, ela será esfregada, lavada com detergente enzimático. Após lavar com detergente enzimático, nós vamos enxaguar abundantemente. Após enxaguar abundantemente, nós vamos secar. Após secar, nós vamos imergi-la durante 30 minutos dentro de uma solução de hipoclorito. Depois de 30 minutos, enxágua novamente, seca de novo, passa álcool e embala para uma próxima utilização. O que a RDC 15 fez? Ela padronizou todos os processos que são executados dentro da CME de uma forma a garantir a qualidade na assistência quando se utiliza produtos reprocessados de dentro da CME. E aí, eles vão respeitar, ou há uma necessidade de respeitar, um fluxo unidirecional. Ou seja, o material chega na área suja para depois passar para a área limpa, para tão somente depois ser acondicionado na área estéril. Entenda o seguinte, isso aqui é um setor. O funcionário que trabalha na área suja, ele não pode estar trabalhando também na área limpa. E muito menos o da área suja trabalhar na área estéril. É como você pensando aí na sua mente, fosse a sua cozinha, a sua sala e o seu quarto. A cozinha é a área suja. Quem está ali na cozinha não pode trabalhar nas outras áreas quando uma vez adentrou na área suja. Aí eu vou contar um caso aqui para vocês. Quando eu comecei assim a minha vida profissional como técnico de enfermagem, depois eu fiz faculdade, mas lá nos primórdios, alguns meses atrás, tipo assim, 18 anos, eu era o funcionário noturno da CME, mas só tinha eu. Eu era o funcionário noturno com codinome chamado Único, só tinha eu. E aí, o funcionário da CME noturna, se precisasse for, a gente entrava nas cirurgias. E olha como que a falta de instrução, ela gera perigo na assistência. Eu pegava plantão 7 horas, essa área aqui estava entupida de pinças para lavar. Eu lavava as pinças, passava para a área limpa de preparo, colocava todas as pinças abertas e ligava o ventilador nessa área. Eu não sei porquê, mas tinha um ventilador lá. Era falta de instrução. E eu iria, após ligar esse ventilador, jantar. Jantava, voltava, as minhas pinças estavam todas secas. Passava as pinças por uma janelinha que tinha aqui, de uma parede para outra, dava a volta pela porta, entrava na área limpa e ia esterilizar esse material. Muitas das vezes, eu saía daqui, da área suja,
e ia para o centro cirúrgico, porque tinha cirurgias a acontecer. Então, lá para o lado de 2004, 2005, nós não respeitávamos esse fluxo unidirecional por falta de orientação e muito menos respeitávamos a exclusividade de setor por falta de mão de obra. Então, a RDC 15 de 2012, ela veio nortear essa situação. Material sentido unidirecional, funcionários exclusivos para cada setor. Qual o intuito disso tudo? Minimizar possíveis riscos ao paciente que está sendo assistencializado. Aqui nós temos uma dinâmica, uma imagem que dá mais ou menos uma noção do que acontece dentro da área hospitalar. Nós temos a central de material esterilizado e nós temos as unidades consumidora e as unidades fornecedora. O que seria a unidade fornecedora? Por exemplo, a lavanderia, ela vai fornecer os campos para embalar os meus equipamentos. Unidade consumidora, uma UTI, um centro cirúrgico, uma clínica médica, entre outros. Então, tudo chega na CME. Aí nós temos o material que chega sujo, que é distribuído para cá. Temos a recepção de roupa e artigos, recepção de artigos limpos. O que seriam esses artigos limpos que chegariam aqui? Por exemplo, testes biológicos, testes químicos, são artigos que não precisarão ser passados aqui para recepção de artigos sujos, porque eles vêm embalados adequadamente. Aqui nós temos as roupas que nós prepararemos e aqui os materiais sujos que nós vamos proceder com o mecanismo de limpeza e secagem. E agora o que nós vamos fazer? Juntar tudo. Eu vou pegar as pinças limpas, vou colocar integradores dentro dela, que são artigos limpos, e vou embalar. Então eu preparei e acondicionei. Vou esterilizar e vou armazenar. E aí o que vai acontecer aqui agora? Agora eu tenho produtos para serem distribuídos para as unidades consumidoras. E aí o ciclo continua. Suja, prepara, esteriliza, condiciona, libera. Suja, prepara, e aí o ciclo ele se repete tudo de novo. Aqui nós temos mais ou menos uma organização estrutural da dinâmica de trabalho dentro da nossa CME. Claro, quando vocês adentrarem o hospital, vocês vão olhar lá a janelinha da CME, a CME, como é que ela funciona. Pretendo ainda estar na aula prática com vocês, orientando vocês em relação a essa dinâmica de trabalho. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, ser enfermeiro de CME era complicado. Mesmo porque, vamos pensar ali no HGL que basicamente todas vocês conhecem. Antigamente, é como se existisse uma máquina de esterilização na clínica médica, outra máquina na clínica cirúrgica, outra máquina lá no PS. Os materiais eram preparados em setores separados, o que ficaria assim meio que incoerente a fiscalização do trabalho desses vários setores por parte de um enfermeiro. Então não tem muito tempo, tá, gente? Graças a Deus isso mudou. Ocorreu uma reestruturação de conceitos. O que é essa reestruturação de conceitos? A CME ela ficou atrelada ao centro cirúrgico e ela passou a ser assim, centralizada. Todos os materiais serão preparados agora em um setor apenas. Então, aí se instalou as rotinas de coleta de material sujo lá do PS, lá da clínica cirúrgica.
traz tudo e tudo é transportado para dentro da CME centralizada. Quais foram os benefícios da centralização da CME? Você, como enfermeiro agora, você consegue ter em suas mãos um poder fiscalizador mais eficaz. Você consegue vigiar o trabalho dos seus funcionários. Quando eu falo assim, vigiar, eu falo para a vida profissional de vocês. Eu sei que é complicado essa palavra, vigiar, mas você vai ter em suas mãos aqueles funcionários que você não precisa se preocupar, porque ele é um bom funcionário e faz tudo adequadamente correto, mas existem aqueles funcionários que, se você não vigiar, você vai entrar em problemas. Então, com a centralização da CME, o poder de fiscalização por parte do enfermeiro ficou mais aguçado, ao mesmo tempo também que houve uma facilidade para treinamentos com educação continuada. Então, fica mais fácil a gente também nortear os nossos funcionários. Aqui um apanhado assim, básico, quando a gente fala da nossa RDC 307, que é aquela que não fala de boas práticas, mas sim fala mais de estrutura. Nós podemos observar aí que ela detalha cada área que precisa haver dentro da instalação de uma CME. Por exemplo, aqui, ó, área para lavagem de material. Sala composta de área para recepção de roupas limpas. Fala até em distanciamento, dimensões. Então, ela vai pontuar mais essas questões estruturais. Ela vai pontuar assim, ó, a iluminação precisa ser de luzes incandescentes para termos uma visão melhor de possíveis sujidades nos panos que estão vindo da lavanderia ou até mesmo nas pinças que estão passando por um processo de limpeza. Então, a RDC 307 e RDC 50 vai se preocupar mais com as estruturas ambientais e não tanto quanto deveria em relação às boas práticas funcionais. O nosso CME ele é composto por esses setores: recepção limpa, preparo e esterilização, desinfecção química quando aplicável. Vou abrir uma aspa aqui, ó. Isso aqui, graças a Deus. Desinfecção química está caindo basicamente em desuso. Local para o monitoramento de processo estéreo e armazenamento. A nossa aula de hoje será somente sobre isso aqui, ó, recepção e limpeza. Hoje, por exemplo, eu vou estar falando aqui para vocês que existe água dura, ou seja, nós precisamos aprender sobre a qualidade da nossa água. Não basta apenas ser potável. Então, quando a gente pontua recepção e limpeza dentro de um setor de CME, nós vamos nos preocuparmos em recepcionar os instrumentos da melhor forma possível e com a maior preocupação pertinente. Porque muitas das vezes o material chega em nossas mãos com agulhas, com lâminas dentro de uma caixa de instrumental. E se o profissional não tiver uma vigilância adequada em relação a essa situação, ele se torna estatísticas de acidentes com pérfuro cortantes. Então, não é difícil de pensar que dentro desse setor de recepção, nós vamos precisar de bancadas, torneiras, pias, escova, uma iluminação adequada. E este setor, onde nós vamos estar
recepcionando o material sujo é o setor onde a temperatura tem que ser muito fria. Se nós formos olhar o nosso hospital geral hoje, este setor não tem ar-condicionado. E isso não é bom, porque a CME é o local onde o material precisa sair limpo e estéril, mas é o local onde o material vai chegar mais contaminado. Então, aonde o material chega mais contaminado dentro de uma instituição hospitalar? No setor de expurgo da central de material esterilizado. E por que tem que ser estéril? Perdão, porque este setor precisa ser frio. Esse setor precisa ser frio por causa da ação bacterostática. O que é ser bacterostática? O frio inibe o crescimento bacteriano. Nós estamos falando de instrumentos que adentraram estruturas corporais e está cheio de sangue, cheio de secreção purulenta, dependendo do caso cirúrgico. E tanto o sangue quanto a secreção purulenta se tornam substrato energético para os micro-organismos. Então, quando esse setor é gelado, há uma limitação do processo de replicação bacteriana. Por isso que esses ambientes precisam estar com temperaturas entre 18 e 22 graus. Dentro desse setor, há uma necessidade de bancadas, tanto para conferir o material, e essas bancadas, elas precisam ser de material que não absorve água, porque nós somos conhecedores que o meio úmido também ocasiona a proliferação bacteriana. E essas bancadas precisam ser de mármores e ou material inoxidável que permite a limpeza com álcool 70. Uma outra coisa que precisa ter dentro desse setor são as caixas de Descarpax, para estar desprezando materiais perfluorocortantes caso venha nos instrumentos. E pontos de água, tanto fria quanto quente. Nós vamos perceber que, ou nós já percebemos, principalmente vocês, que quando a gente quer desengordurar uma situação dentro da nossa cozinha, a gente usa água quente. Geralmente, dentro da CME, os pontos de enxágue são com águas mornas. Facilita o processo de emulsificação das gorduras. Por que eu estou assim dando tanta importância ao processo de limpeza? Um processo de limpeza bem executado, ela garante assim uma redução da carga microbiana bem elevada. Qual é a função do processo de limpeza? Retirar toda a matéria orgânica e todo micro-organismo. Nós vamos lavar o nosso equipamento para remover toda a sujidade da sua superfície. Então, geralmente, eu pergunto aí, discursiva de prova, o que significa bioburden? Então, bioburden é uma carga microbiana existente na superfície do seu instrumento. O que favorece esse bioburden ser maior ou menor? Duas coisas principais. Vamos pensar aqui. Se você usa uma lâmina de bisturi para cortar um tecido muscular, ela volta suja de sangue. Agora, se você usa o bisturi para fazer uma incisão em um abscesso, ele não voltará somente sujo de sangue. Ele vai voltar com muita secreção purulenta, muito micro-organismo. Então, o que vai fazer alterar a carga microbiana de um
instrumento? O sítio cirúrgico, ou seja, a característica do sítio cirúrgico. Se o sítio cirúrgico é um sítio cirúrgico contaminado, logo, a carga microbiana desse instrumento que você usou nesse sítio vai estar muito mais carregada microbiologicamente do que um sítio cirúrgico estéril passivo de não contaminação. Outra situação que vai fazer aumentar a carga microbiana, além da característica do sítio cirúrgico, é a conformação estrutural do meu instrumento. Se você observar uma pinça dente de rato, de dissecção, aquela que a gente usa lá para fazer os curativos, aquela igual o palitinho japonês, que a gente come comida japonesa, você aperta, ela fecha, você solta, ela abre. Aquela pinça, ela é menos complexa do que a outra que você faz a buchinha para levar no curativo. Uma pinça Kelly. A pinça Kelly, além de ter articulações, ela possui cremalheiras. Ou seja, vai ser muito mais fácil essa pinça reter uma carga microbiana maior do que a outra pinça. Então, bioburden é a carga microbiana existente na superfície do meu instrumento. O que faz o bioburden ser maior? Duas situações. Característica do sítio cirúrgico e ou característica do meu instrumento propriamente dito. Vale lembrar que o processo de limpeza tem a capacidade de reduzir quase 100% da carga microbiana. Então, uma limpeza bem adequada, uma garantia dos processos subsequentes adequados. Por que eu preciso fazer o processo de limpeza o mais precocemente possível? É pelo seguinte: quanto maior o tempo de espera do instrumento para ser feito o processo de limpeza, mais fácil os micro-organismos vão gerar o processo de formação de biofilmes. O que são biofilmes? Biofilmes, vamos aqui pensar. Eu passei uma bandeja cheia de sangue para a CME. Aquela bandeja está no setor expurgo, o mais contaminado do hospital. E os micro-organismos podem invadir essa bandeja e vão se alimentar daquele sangue que está impregnado nas pinças. E eles, os micro-organismos, eles vão começar a se organizar. Eles vão expressar para cima da sua superfície uma película. E esta película nós chamamos de formação de biofilme. Pensa aqui comigo. Vamos pensar que nós chegamos do supermercado agora e nós compramos uma bandeja de presunto. Eu peço para que você tire aquele plástico, aí com a sua mente, tira o plástico da bandeja de presunto. E agora você pega e leva essa bandeja sem o plástico debaixo de uma torneira. O que vai acontecer com as fatias de presunto? Elas vão se desorganizar. A água vai fazer com que as fatias escorram uma para um lado, outra para o outro. Se desorganizou. Assim é o processo de limpeza. Se você limpa rapidamente as suas pinças sujas, as bactérias não estão organizadas. E aí, quando a água vem, a água consegue destruí-la. Agora você pega a mesma bandeja de presunto. Não tira a embalagem de plástico, o plástico filme aí. Leva essa bandeja debaixo da torneira. O que o plástico filme vai fazer? Proteger o nosso presunto. Você não vai conseguir gerar um desarranjo das estruturas do meu presunto. A mesma coisa são as bactérias.
se você não é precoce no processo de limpeza, quando você vai limpar e as bactérias já se proliferaram, já se organizaram, já expressaram a formação de biofilme, o processo de limpeza será prejudicado e você não conseguirá mais gerar uma limpeza eficaz. Logo, se você não tem uma limpeza eficaz, o calor da autoclave poderá não esterilizar essa pinça de forma adequada e, ao utilizar essa pinça no nosso paciente e ocorreu a formação de biofilme, você pode estar gerando possíveis complicações infecciosas no paciente por causa de um processo de limpeza inadequado. Conseguiram entender a analogia que eu fiz com a questão das peças aí de presunto, né? Vocês vão ficar com nojo de comer presunto, mas não, né? Então, olha só. O desenvolvimento de biofilme se começa em pouco tempo. Então, quanto mais precocemente for feito o processo de limpeza, mais segurança na assistência ao meu paciente em relação a quadros infecciosos. Então, gravem isso daí. A formação de biofilme é tempo dependente. Exatamente dessa forma vai estar na prova. A formação do biofilme é tempo dependente. Por que é isso? Quanto mais tempo o meu material passa sujo, mais fácil será a formação do biofilme. Agora vem uma situação bem importante. Quem nós visualizamos muitas das vezes trabalhando nesse setor tão importante? Eu falo tão importante porque não existe assistência segura sem material estéril. Agora, não existe esterilização segura sem um processo de limpeza feito de forma adequada. E aí, geralmente, este setor ele é entupido de pessoas que começam a trabalhar neste momento ou de pessoas com limitação de interação social, ou seja, não deu certo em setor nenhum, não sabe articular com o paciente, não sabe articular com a classe médica, é uma pessoa antissocial. Para onde vai? Expurgo de uma CME. Hoje, nesse cenário atual, isso tem caído por terra. Realmente, hoje a gente consegue visualizar que as pessoas que estão dentro da central de material esterilizado são pessoas comprometidas com essa etapa, a etapa da limpeza. Fica para nós, muitas das vezes é chato você limpar um monte de pincinha. Só eu que gosto, né? Aqui em casa eu adoro ficar na pia, lavar garfo, lavar colher, mas tem gente que não gosta de esfregar a pinça, de lavar a pinça. E aí o que acontece? Se a pessoa não gosta, ou quando este setor, as pessoas que estão trabalhando lá são pessoas em fim de carreira, que não estão mais aí para nada, ou que são remanejadas para lá porque não deu certo em lugar nenhum do hospital, essas pessoas elas tendem a abreviar esse importante momento. E aí foi o que aconteceu em 2004 a 2008, que foi observado o quê? Um surto de infecções por micobactéria, principalmente por materiais de videocirurgia, lipoaspiração, são materiais com lúmenes. E o que aconteceu aqui nessa época? Eu vou só relatar aqui para vocês que nessa época daí,
A gente entrava em cirurgias de joelho e a gente tinha apenas 8 pinças de joelho. Só que nessa época, o que acontecia? A gente lavava as pinças de uma cirurgia para outra, jogava as pinças dentro de uma cuba com produto, e em 15 minutos as pinças estavam preparadas para usar em outra cirurgia. Ou seja, existia um produto químico que garantia um processo de esterilização química. E quando, em 2004 a 2008, surgiu esse surto de micobactéria, eles foram investigar. Por que surgiu o surto? É porque o ser humano, quando manuseava o exemplo que eu dei para vocês aqui das pinças, ele não tinha uniformidade de padrão. Ou seja, as pinças não eram lavadas da mesma forma na primeira cirurgia, igual era lavada na 10ª do mesmo dia. O cansaço já batia sobre a mente deste funcionário. As pinças não eram secadas adequadamente para você jogar dentro dessa solução. Então, você gerava uma hiperdiluição dessa solução. As estruturas canuladas não eram preenchidas totalmente o seu lúmen, ficando áreas sem contato com agente esterilizante. Ou seja, descobriram que o ser humano estava sendo falho no processo de manuseio com os equipamentos. Apenas em 2012, 4 anos depois de muitos estudos, é que veio uma padronização adequada através da RDC 15 de 2012 para uniformização dos processos. E aí, o que acontece? Cada vez mais o processo manual de limpeza está sendo automatizado. E a gente vai falar mais à frente sobre o processo de limpeza automatizado. Mas eu quero que vocês entendam que de 2004 a 2008 surgiu infecções por micobactéria em detrimento à supressão de uma fase importante no processo de trabalho dentro da CME. Não dá para falar de CME se nós não pontuarmos a adequação da qualidade de água. Não basta apenas ser potável. A água potável, ela vem impregnada de micro-organismos. Uma água potável sendo utilizada numa autoclave, que vai fazer um processo de esterilização através de um vapor aquecido, se a água é potável apenas, o vapor aquecido dentro da autoclave vai ser um vapor contaminado de micro-organismos. Então, se nós observarmos, o elemento água, ele é muito importante, porque ele vai favorecer tanto o processo de esterilização com garantias, quanto a manutenção dos seus equipamentos. Se nós observarmos, a água, além de micro-organismos, elas podem ter alguns minerais. Quer ver um exemplo? Eu trabalhei em uma instituição, e de repente, você trabalhar a qualidade da água estava gerando muito gasto. O que eles fizeram? Vamos utilizar a água do SAI, vamos cortar gastos. E aí começou a lavar as pinças com água de poço, a água do SAI aí. As autoclaves passaram a utilizar essa água para esterilizar os equipamentos. O que aconteceu? As autoclaves enferrujaram, a gente abria as caixas cirúrgicas, você passava o dedo em cima das pinças, vinha um pó de ferro. É como se todas as pinças ficaram manchadas e
Você passava o dedo assim como se você passasse o dedo em uma superfície empoeirada. Só que vinha aquela coloração cobre do pó de ferro. Tivemos um prejuízo muito grande na restauração dos nossos equipamentos. E aí voltaram com a água tratada. Quando a gente fala água tratada, a gente fala água 3D. Não é gelo não, tá, gente? Não é você pegar uma pedra de gelo e falar assim, a água 3D é o gelo. Água 3D é desmineralizada, deionizada e destilada. Então, é uma água com alto teor de pureza. Porque dentro da água do SAI, nós vamos encontrar micro-organismos, entre eles vários tipos de bactéria, os produtos dessas bactérias, que nós chamamos de endotoxinas, carbono orgânico, vamos pensar na água do SAI, tá? Nós temos uma bomba lá dentro de um rio, captando água. E, de repente, essa bomba aspirou um sapo. Claro que esse sapo ele não vai cair pela sua torneira. Mas e aí? São resíduos de plantas e resíduos de animais, onde nós temos o carbono orgânico, que pode estar presente na água. O pH da água também precisa ser levado em consideração. Quer ver um exemplo? Eu comprei um aquário, coloquei um monte de peixinhos. Morreu tudo. Não entendi nada. O que aconteceu? O pH estava completamente alterado, não tinha bactérias para os peixinhos ali, então as fezes dos bichinhos viraram amônia, a amônia matou todo mundo. Hoje eu tenho outros peixinhos vivos, porque eu me preocupei com a adequação da água dos peixes. E dureza. Qual a importância da dureza da água? O que é a dureza da água? É como se tivesse uma concentração superior de carbonato de cálcio e também magnésio. Se a água tiver uma quantidade acima dos valores permitidos de cálcio e magnésio, essa água ela vai ter uma característica, né, que vira um pedaço de pedra, mas ela vai influenciar tanto a água quanto o pH na ação dos nossos detergentes. Quando a gente pensa em detergente, nós estamos pensando em uma solução composta de enzimas catalisadoras. O que é isso? O detergente é composto por enzimas que vão fazer um processo de catabolismo. O que é catabolismo? Degradação. Que tipo de degradação? As nossas pinças voltarão para esse setor cheio de sangue, cheio de pus, secreções N, pedaço de osso. Tudo isso volta nas nossas pinças. Esses nossos detergentes, eles possuem várias enzimas. Entre elas, nós temos lipase, amilase e protease. O que a lipase faz? Degrada gorduras. Ela faz o catabolismo dos lipídios. O que a protease faz? Faz catabolismo das proteínas. E a amilase? Catabolismo dos açúcares. Ou seja, qual é a função do detergente enzimático? Lá na prova vai estar desta forma. A função dos detergentes enzimáticos é possuir a característica de anabolismo. Está errado. Os detergentes enzimáticos possuem a característica de catabolismo, quebra. Vai quebrar gordura, proteína e açúcar para favorecer o processo de limpeza. Então, é importante nós observarmos a adequação da característica da água para que nós tenhamos um processo de limpeza executado através dos nossos detergentes de forma eficaz. Mas como que nós vamos analisar tudo isso daí?
da seguinte forma. Aqui nós temos, ó, filtros de sedimentos, abrandadores, deionizadores, osmose reversa, destilação. Tá, vamos mostrar isso aqui. Prof. Oi. Oi, tem como você repetir os detergentes aí que eu me perdi? Vamos fazer o seguinte. Mais para frente um pouquinho tem detergente. Aí eu explico de novo. Ah, beleza, então. Tá bom? Só entendam agora que o pH alterado e a dureza da água interferem na ação do detergente, tá? Como é que eu vou garantir a qualidade da água? Aí, ó, nós temos aqui, ó, filtros de sedimentos, abrandadores, deionizadores. O que esses dispositivos são? Ó, o filtro de sedimento é como se ele fosse esses 3 tambores que vocês estão vendo aqui, ó. Dentro desse tambor aqui existe brita. Brita. Todo mundo sabe o que é brita, né? Construção. Então a água vai passar aqui por dentro dessa brita. É como se fosse um filtro de brita. O que ele vai reter? Ele vai reter o calango, o sapo, o peixe que aspirou da bomba do SAI. Aqui nós temos, dentro desse, a areia. O que ele vai fazer? Vai reter mais micropartículas. O que nós temos aqui? Carvão. Quais são as funções desses 3 tambores? Ó, filtros de sedimento, alta retenção de partículas grosseiras, abrandadores. O abrandador, ele vai tornar a água dura em água mole. Para quê? Para que não venhamos inativar as funções do nosso detergente enzimático. Os deionizadores vai tirar a carga iônica da água. Lembra da água 3D que eu falei para vocês? Desmineralizada, destilada e deionizada? Ela não esquenta. Essa água pura não esquenta, porque ela não tem íons. O que torna a água quente, ela está carregada de carga elétrica. O que é osmose reversa? Osmose reversa é o que nós estamos vendo aqui, ó. Vocês estão vendo esses 3 canos aqui? E esse caninho aqui? A água vai passar por este tambor, passa por este tambor, passa por este tambor e é jogado dentro dessas membranas. Dentro desses tubos aqui, existem membranas semipermeáveis. O que essas membranas fazem? Elas retêm todas as bactérias e todos os endotoxinas, todas as endotoxinas. Mas antes de passar por essas membranas, a água ainda passa por aqui, ó. Esses 3 filtros bacteriológicos. Então, olha que interessante, ó. Passa na pedra, na areia e no carvão. Cada vez a água está se purificando mais. Passa pelos filtros bacteriológicos, aqui não passa bactéria. Adentra no sistema de osmose reversa, que é esse cano branco que você está vendo aqui. Para terminar de eliminar tanto o micro-organismo quanto as endotoxinas. E aí, essa água é armazenada nesse tambor totalmente estéril. Essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês terem ideia, é lá onde o Valmir trabalha, no IDR. Essa água aqui ainda vai ter uma hélice girando dentro desse tambor, porque bactéria não gosta de água movimentando. Qual o intuito dessa água estar completamente estéril? Essa água ela é levada através desses canos que vocês estão vendo aqui na parede até a máquina de hemodiálise. Qual a importância disso tudo? Aquela máquina de hemodiálise que vai ser ligada no paciente, ela tem vários bicos
e precisa ser lavado com água altamente estéril, porque esses bicos terão contato com o sistema vascular do nosso paciente. E se não tiver totalmente garantido o seu processo de esterilização, o seu paciente vai morrer de um choque séptico. Então, a pureza da água é essencial lá para o IDR e ela é essencial para a nossa CME. Quanto mais pura a água, mais garantia de pureza o processo de esterilização, mais garantia de manutenção da qualidade dos seus equipamentos. Essa água vai tirar tudo. Íons, pode ter na água, ferro, cobre, magnésio, tudo. A água vai sair estéril. Você estará utilizando a água estéril dentro da sua autoclave. Um outro exemplo aqui tem aonde é que eu posso usar cada tipo de água. Onde eu ponho aqui, ó, água de osmose e água destilada, são águas estéreis. Que momento eu uso uma água completamente estéril no ambiente hospitalar? Deixa eu pensar aqui para vocês. Vamos pensar numa endoscopia e ou colonoscopia. O processo de enxágue é com essa água de alta qualidade de estéreo. Cirurgias oftalmológicas. Existem algumas pinças que são lavadas com água altamente estéril. Então, uma preocupação com a qualidade da água é que ela não seja apenas potável. Lembre-se, a água estéril gera vapor esterilizante estéril. Eu uso uma água que não é nessas características, o meu vapor vai ser um vapor contaminado que poderá prejudicar a assistência ao meu paciente. Quando a água possui condições insatisfatórias de pureza, ela vai gerar deterioração nos meus equipamentos. Eu já dei um exemplo aqui para vocês, de que várias caixas de pinças, na instituição onde eu trabalhava, manchou completamente todos os equipamentos. E equipamento não é uma coisa barata de se comprar, não. Você colocar aqui uma caixa, deve ter 40 pinças, e cada pinça deve custar uns R$70. Isso aí dá uns R$3.000 para você montar uma caixa. Aí eu viro e falo para vocês, às vezes para comprar uma pinça é um processo burocrático muito intenso. Então, água de má qualidade, eu vou gerar prejuízos estruturais, tanto na minha autoclave, quanto nas minhas máquinas de lavar, quanto nas minhas pinças instrumentais. Falando um pouquinho sobre os detergentes. Até pouco tempo atrás, nós utilizávamos dentro da CME sabão de coco. Se você for por interior, você vai visualizar a utilização de sabão de coco. Ou detergente amarelinho da Limpol, o mais neutro que tem. Geralmente eu vejo esse ou eu vejo de coco, aquele branquinho. Mas entenda o seguinte, lá na biblioteca da faculdade, tem um livro lá que chama assim, ó, SOBEC, Sociedade Brasileira de Enfermeiro do Centro Cirúrgico CME. Se você pretende seguir uma inspiração do professor Maciel e quiser trabalhar dentro de um centro cirúrgico ou dentro de uma CME, você não precisa comprar nenhum outro livro que não seja esse. Nós utilizamos para a nossa vida, para nós vivermos, a Bíblia como referência. Se você quiser ter referência para dentro da CME do centro cirúrgico, este é o livro. Ali tem
todos os mínimos detalhes. E lá é expressamente proibido você utilizar detergente de cozinha dentro da CME. Os detergentes que têm que ser utilizados dentro da CME são os detergentes enzimáticos. Específico, ele vai degradar toda a estrutura orgânica que estão impregnados nas pinças, sem gerar grandes quantidades de espuma. Uma vez que você usa o detergente de cozinha comum, ele solta muita espuma. E quando você vai enxaguar o seu utensílio, você poderá não eliminar completamente as espumas. E aí, você pode levar uma pinça suja de detergente a ter contato com uma estrutura organizacional, uma estrutura de um paciente. Existem vários relatos de pacientes que tiveram, presta atenção, tiveram a reação anafilática ao utilizar produtos que foram mal enxaguados. Pensa numa colonoscopia, onde vai ser introduzido uma mangueira por um orifício de um indivíduo cheio de matéria que deveria ter sido enxaguada adequadamente. No mínimo, ele vai ter uma inflamação do cólon, por causa desses agentes que não foram adequadamente enxaguados. Existem vários tipos de detergente, geralmente para limpar as pinças. Nós utilizamos os neutros, tá? Os detergentes neutros enzimáticos são os que a gente utiliza dentro da nossa CME. Esporadicamente, ou seja, 2 vezes por ano, nós imergimos os nossos utensílios nos detergentes alcalinos. Qual é a função do detergente alcalino? Ela restabelece o vigor das pinças. Aquelas pinças que estão encardidas, elas voltam a ter o seu brilho quando ela era nova, e as articulações ficam mais maleáveis. Mas por que só posso fazer isso 2 vezes por ano? Porque eles podem gerar deterioração se a gente fizer numa rotina muito mais acentuada. Eles têm poder de corrosão. Então, usaremos dentro da nossa CME os detergentes neutros enzimáticos. Volto a lembrá-los. Essas enzimas são proteases, lipases e amilases, que possuem as características de catabolismo, quebra de estrutura. Todo detergente, como todo produto que nós utilizamos na área hospitalar, precisa ter a sua liberação na Anvisa. Precisa ter laudo de atividade enzimática. Então, se alguém algum dia chegar oferecendo para você um detergente enzimático pela metade do preço do que você já está acostumado a utilizar, você precisa exigir desta empresa o registro da Anvisa, o laudo de atividade enzimática, as formulações, a toxicidade, tudo isso tem que estar bem descrito no rótulo do produto. Para que vocês tenham ideia como que isso aqui é importante, existe uma RDC exclusiva pontuando essas situações no detergente enzimático. Por exemplo, nós utilizávamos naquela época, lá atrás, quando eu jogava as pinças para esterilizarem, uma solução chamada glutaraldeído, ou Sidex. Aquilo gerava tanta irritação nas nossas conjuntivas que graças a Deus que aquilo caiu em desuso, porque ardia tudo. E o laudo de toxicidade dele era meio sinistro.
a pessoa podia desenvolver, no passar do tempo, alguma complicação a nível de alteração celulares, ou seja, câncer. Então, é importante você ser conhecedor do produto que você está usando. Como eu sei que, às vezes, vocês demoram a anotar as coisas aí, ó, aí eu coloquei aqui, ó, as funções do detergente enzimático, ó, de vermelho, ou seja, vai estar na prova. O detergente enzimático possui enzimas catalisadoras. Elas vão fazer o processo de catabolismo. E aí existe uma situação que nós falaremos, posso até falar agora também. Veja só, essas soluções de detergentes enzimáticos é como se você jogasse 10 ml para cada litro de água. E o que você vai fazer? Você vai abrir todas as suas pinças e você vai mergulhar dentro deste líquido que você inseriu o detergente. Elas vão ficar ali imersas durante 5 minutos. Geralmente isso vem no rótulo. Dilua este produto numa água com temperatura de 38 graus. Deixe as suas pinças imersas por 5 minutos. Depois retire-as. Aquele livro que eu falei para vocês, da Sobec, fala o seguinte: você não pode ficar reutilizando, não, esse produto que você diluiu. Ou que você pode, talvez, dependendo do fabricante, utilizar durante 12 horas. Isso tudo vai depender do laudo de atividade enzimática que está no seu produto. O que eu quero dizer com vocês? Essas enzimas, elas vão degradar matéria orgânica. Só que chega um certo momento em que elas ficam saturadas. E aí elas vão perder a sua função. Então, pensa o seguinte: se você está lavando as suas pinças, e essas pinças, algumas possuem micro-organismo, se você colocar essa pinça que possui micro-organismo dentro de uma solução saturada, o que vai acontecer? Esses micro-organismos vão se alimentar dessas enzimas. Porque uma vez saturada, ela vai perder a capacidade de degradar, mas ela é uma enzima. Toda enzima é uma proteína. E por ela ser uma proteína enzimática, ela se torna uma fonte nutricional para o micro-organismo. Então, se você não trocar periodicamente esse detergente que você diluiu na água, pode ser que em vez de você estar fazendo o processo de limpeza, você está aumentando a capacidade de formação de biofilme na minha superfície da pinça. Seria basicamente igual os homens fazem quando limpam a casa. Eles conseguem limpar uma casa inteirinha com um pano só. Vocês meninas que limpam as casas aí, ó, duvido, 3 panos na sala, 3 no quarto. Porque se você limpar a sua casa com um pano só, você só está mudando a sujeira de lugar. E basicamente é isso que acontece com detergente enzimático. Se você não trocar soluções periodicamente, você vai estar lavando as suas pinças com água suja. Ou seja, você não estará lavando, e sim aumentando a formação do biofilme. Aqui tem os detergentes alcalinos. Eles possuem a função, como eu disse para vocês, de desincrustação, ou seja, ela vai dar um brilho e remover as manchas do meu equipamento. Um cuidado que a gente precisa ter quando utilizar este produto é o fato de você evitar queimaduras, porque a diluição desse produto, a água precisa estar em 70 graus. Mas a função dele, basicamente, é você dar um upgrade aí nos seus utensílios. Essa foi a etapa quando a gente fala da ação humana,
que muitas das vezes ela é abreviada. Todo detergente enzimático, ele vem no rótulo dizendo como que é o seu mecanismo de diluição, ou seja, se ela pede 10 ml por litro e você jogou só 5, significa que você não vai fazer uma limpeza adequada. E algumas coisas que a gente via dentro da instituição hospitalar era o seguinte: existe uma fresa ortopédica maleável que a gente enfia essa fresa dentro de um fêmur, por exemplo. A gente vai perfurar o interior de um fêmur. E esta fresa, ela impregna-se de sangue. E é um equipamento muito difícil de se lavar. O que a gente visualizava dentro da instituição hospitalar? Essa fresa precisa, segundo a orientação do fabricante do detergente enzimático, ficar 5 minutos dentro dessa solução. As funcionárias do setor deixavam essa fresa imersa ali dentro 3, 4, 5 horas para favorecer o processo de limpeza. E isso não é interessante, porque ficar 5 horas ali dentro pode saturar as enzimas e eu posso potencializar a formação de biofilme dentro dessa fresa. Um dia eu mostro ela para vocês. Então, a Sobec recomenda o que está de verdinho aqui, ó. A troca da solução de detergente deve ser feita a cada uso. A cada uso. Usei, joguei fora. Usei, joguei fora. Aí tem instituição que aproveita por 12 horas e eu já vi instituição aproveitar por 24 horas. Mas não é o que a Sobec recomenda. Não deixar o instrumento imerso na solução por tempo excessivo, pois favorece a formação de biofilme. E já comentei também, as proteínas do detergente enzimático podem servir de substrato para a proliferação de micro-organismos. Proliferou o micro-organismo, capacidade de geração para a sua superfície de um biofilme, e aí a água não vai conseguir penetrar e desarranjar as estruturas moleculares das células bacterianas. Já pontuei essa situação também, do enxágue abundante para não ficar resíduos químicos do detergente nos instrumentos e a questão da utilização do detergente enzimático, que não é adequada quando utilizado de forma doméstica. Diante de tantas situações, tantas supressões de etapas importantes, a limpeza de material de forma manual só ficou para aqueles equipamentos muito delicados. Vamos pensar numa pinça para dar um ponto na conjuntiva de um ser humano, ou seja, um profissional oftalmologista. Ele usa pinças muito delicadas. Se eu colocar essas pinças dentro de uma máquina de lavadora ultrassônica, quer seja, eu posso danificar as pinças. Então, apenas em equipamentos extremamente delicados, os processos manuais estão sendo preservados. Todos os outros processos de limpeza estão sendo feita por máquinas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ela é uma lavadora ultrassônica. Esse caixote que vocês estão vendo aqui, vai ser colocada a bandeja ali dentro. Essa máquina tem a capacidade de tirar todo o oxigênio dessa água num processo que a gente chama de microbolhas, vai tirar as microbolhas. Essa lavadora ultrassônica, ela é interessante porque ela existe no seu fundo transdutores, eu vou mostrar um daqui a pouquinho para vocês.
Esses transdutores, eles vibram de uma forma exponencial e os transdutores vão fazer uma onda sonora propagar pelo meio líquido, um processo que a gente chama de cavitação. Quando essa onda sonora percorre o meio líquido, cria microbolhas na superfície do equipamento. E aí, a vibração continuando, essas microbolhas se rompem, desprendendo a sujidade da superfície das pinças. Essas pinças que vocês estão vendo aí são conformações complexas. Vocês viram ali a presença de cremalheiras. O que está acontecendo nesse momento? A vibração, ou seja, a onda sonora está propagando pelo meio líquido num processo que a gente chama de cavitação, criando microbolhas na superfície do instrumento. Essas microbolhas se rompem, desprendendo as sujidades da superfície do equipamento. O transdutor que eu quero mostrar para vocês aqui, cavitação ultrassônica transdutores. É como se esse tubo tivesse, se você pensar na sua pia da cozinha, aquela de inox quadrada, é como se tivesse 4 estruturas dessa aí em cada canto da sua pia. Ela vai vibrar. Quando ela vibra, ela está gerando esse monte de imagenzinha que vocês estão vendo aqui, que é a propagação de um processo que a gente chama de cavitação, propagação da onda sonora no meio líquido. Então, eu tenho 4 transdutores debaixo de uma pia vibrando, jogando uma onda sonora para dentro da pia cheio d'água. Cheio de água com detergente enzimático. Então, quando ela vibra, ela vai criar um monte de microbolinhas. A continuidade da vibração vai fazer com que essas microbolhas se explodam. Essas microbolhas, elas são criadas entre a sujeira e a superfície da pinça. Explodiu, logo a sujeira se desprende da pinça. Aí é um processo que a gente está vendo aí, cavitação. Deixa eu ver outro vídeo aqui, porque existem 2 formas de nós realizarmos o processo de limpeza de forma automatizada. Uma delas é a cavitação que vocês acabaram de assistir. A outra é através da lavadora termodesinfectante. Ó, lavadora termodesinfectante. Qual a função dela? Lavadora, vai lavar. Termodesinfecção, vai fazer uma desinfecção através da temperatura. O que eu quero dizer aqui para vocês? Existe essa máquina com vários tipos de hacker. Hackers são aquela estrutura que está lá dentro dela, que serve para lavar pinças, tambores, patinhos, comadres. E aí, o que acontece? Essa máquina funciona com a bomba interna. Essa bomba puxa água e puxa detergente enzimático e faz a mistura no interior dela. Essa máquina possui tipo no seu interior hélices, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Essas hélices giram dentro dela, soltando jatos de água. Ó. Ele vai puxar o hacker para fora. Ó. Aquilo lá é o hacker. Existem vários tipos de hacker. Esses aí são de bandejas. Nós vamos colocar as nossas pinças abertas aí dentro. Deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu quero pontuar. Essa situação aqui, quer ver? Esperem um pouquinho mais. Aqui é a bandeja onde nós estaremos colocando pinças. Isso aqui é uma hélice, ela vai girar.
como se fosse a hélice de um ventilador. Ela possui orifícios para cima e orifícios para baixo. Quando ela gira, a bomba interna dessa máquina vai jogar jatos de água em várias direções. Ou seja, os jatos de água pegarão nas pinças que estão aqui dentro e pegarão nas pinças que estão lá em cima. Esse jato de água faz um processo que a gente chama de turbilhonamento. Ou seja, ela vai estar jogando jatos de água quente com detergente enzimático e com força. Qual o objetivo disso tudo? Gerar limpeza por um processo químico, que é o detergente enzimático que está ali embaixo, vocês viram, ó. Ela possui mangueirinhas que vão aspirar esse detergente enzimático. Então, ela vai aspirar o detergente enzimático, então ela vai fazer um processo de limpeza químico e mecânico. Mecânico de que forma? Ninguém vai estar lá esfregando as pinças. Mas o jato de água sob pressão vai fazer com que a sujeira se desprenda. Então, nós estamos vendo dois métodos de limpeza automatizada. Olha lá, ó, a hélicezinha ela vai começar a girar agora, jogando água com detergente enzimático e água quente. Por que essas pinças vão sair daí dentro de que forma? Limpa pelo processo de turbilhonamento e desinfectada pela elevação da temperatura de água, que chega a 70 graus. Então, por isso que ela é uma lavadora termodesinfectante. Vocês visualizaram alguém programando essa máquina. Existe uma programação que essa máquina também permite você tirar de dentro dela as pinças secas. Qual é a importância do processo automatizado? Essa máquina vai lavar a pinça 7 horas da manhã de um jeito e 6 horas da tarde ela vai lavar do mesmo jeito. Padronização. Um ser humano que começa a lavar as pinças 6 horas da manhã, deu meio-dia, ele já não tem a mesma destreza e eficácia. Então, quando a gente fala de que existe duas formas de gerar o processo de limpeza, uma é a manual, a outra é a automatizada. A automatizada tem ganhado forças e nós temos dois tipos de limpeza automatizada. Eu só estou citando eles aqui, mas nós falaremos mais sobre as duas. O interessante é que os métodos de limpeza, eles precisam estar muito bem evidenciados no nosso POP, procedimento operacional padrão. Um funcionário recém-contratado consegue trabalhar dentro de qualquer setor quer seja, se os POPs estiverem atualizados. Então, por exemplo, vamos pensar que na nossa CME não tinha máquinas automáticas, era tudo na mão. Então, o seu procedimento operacional padrão descrevia lá como se limpar uma máscara, como que se limpa uma pinça. Com a chegada desses equipamentos, nós precisamos atualizar os nossos POPs, descrever tudinho passo a passo. Então, aqui, a limpeza manual, já pontuamos sobre ela. Vale lembrar que há uma obrigatoriedade, para que vocês entendam. Depois de 2012, houve uma obrigatoriedade da aquisição de uma lavadora ultrassônica para limpar cânulas de lipoaspiração e pinças canuladas de videocirurgias, porque não dava para garantir um processo de limpeza manual adequado para esses tipos de pinças. Então, a ultrassônica, ela limpa por um processo de cavitação estruturas que nós não conseguiríamos fazer de um processo manual. Eu comecei falando para vocês da limpeza manual. A limpeza manual ela é dada através de escovinhas, esponjas. Não tem aquela esponja da Condor,
amarela com a buchinha marrom do outro lado. Geralmente a gente utilizava essas esponjinhas na CME, ainda se utiliza. Mas, como eu falei para vocês, a falta de uniformidade fez com que o método manual cada vez mais vem caindo por terra. Já pontuamos esses dois tipos de lavadora. Aqui nós temos a foto dessa ultrassônica. Aqui nós temos um sistema Luer-Look. O que é isso, Luer-Look? Existem dois tipos de lavadoras ultrassônicas. Uma que vocês viram o vídeo, que era só para pinças, e essa aqui para as estruturas canuladas. Serve para pinças também, mas ela permite o quê? Você pegar as suas pinças ocas e acoplar nesses bicos. Ou seja, ela vai aspirar a água daqui de dentro e jogar através desses bicos. Vai ter um jato contínuo saindo por esses bicos. Além do jato, sistema de cavitação. O que é cavitação? Discursiva de prova. É um método de geração de ondas sonoras por transdutores em meio líquido. A propagação dessa onda sonora formará microbolhas entre a superfície das pinças e a sujidade. A continuidade da vibração fará com que essas microbolhas se rompam, desprendendo a sujidade e limpando a pinça. Simples assim. Já pontuamos. Aqui, quando se trata de máquina, por exemplo, para eu utilizar a minha lavadora ultrassônica, todo dia que eu for utilizar a lavadora ultrassônica, ela precisa passar por testes que vai validar o processo de utilização da máquina. Toda máquina que no meio hospitalar, ela precisa passar por um processo de validação. Deixa eu ver se esse vídeo eu vou conseguir demonstrar um processo de validação. A nossa lavadora ultrassônica, para que ela possa ser utilizada e garantir o processo de limpeza, nós vamos colocar dentro dessa máquina alguns testes que mudarão de cor com a vibração dos transdutores. Deixa o vídeo rodar um pouquinho mais aí que a gente vai pontuar. Esses tubinhos verdes, depois do processo de cavitação, eles precisam alterar a coloração. Vocês estão observando que são vários testes colocados em várias regiões, preferencialmente acima do local onde está inserido os transdutores. Acho que eu pulei muito. Nós estamos vendo o teste da ultrassônica, mas também tem da termodesinfectante. Estão visualizando a alteração de cor
12 recipientezinhos. Tá meio travando, prof, o vídeo. Sério? Pra mim Não sei tá, se é só pra mim. Não sei se é só pra mim, mas tá, tipo, mostrando só um... Não, tá travando. Quase não dá pra ver. Congela um pouco, parece que tá demorando a carregar. Eu vou tentar mandar o vídeo para vocês. Uhum. Mas vocês viram as ampolinhas? Vocês viram a ampolinha? Amarelo e verde. Beleza. Essas ampolas verdes, com o processo de cavitação, elas vão se transformar todas em amarelinhas. O que ela quer dizer quando se transforma em amarela? A lavadora ultrassônica está liberada para você usar por 24 horas. Ou seja, todo dia você precisa fazer teste para estar utilizando essa máquina. Esse teste vai te garantir que o processo de limpeza foi feito de forma adequada. Depois que você limpou, nós precisamos secar o material de forma uniforme. Entenda o seguinte, eu comecei a aula dizendo que eu trabalhava num setor, lavava o material, colocava as pinças todas abertas e ligava um ventilador. Isso é errado. Não pode. Por que não pode? Porque quando você joga um vento sobre as suas pinças, você está jogando todo o micro-organismo presente no ar daquele ambiente altamente contaminado, e aí ela impregna no meio líquido onde estão as pinças e acaba que por favorecer o processo de formação de biofilmes. Então, acabou de lavar os seus materiais, você enxaguou, você precisa secar o mais rápido possível, porque a secagem gravitacional, o que é secagem gravitacional? É você colocar lá e deixar secar sozinho. A secagem gravitacional favorece a formação de biofilmes. Então, hoje, como que é feito o processo de secagem? De duas formas. Com compressas ou panos brancos. Por que se seca com pano branco? Porque você pode pegar alguma pinça suja e o pano branco vai te demonstrar que aquela pinça precisa passar novamente por um processo de limpeza. Ah, em uma caixa eu peguei 1, 2, 3 pinças sujas. Você devolve toda a caixa para ser lavada novamente. Mas geralmente isso não acontece. Ou você também seca através de pistolas de ar comprimido. É uma outra alternativa. O que não pode ser feito? Deixar secar de forma gravitacional. Porque a umidade favorece o crescimento de biofilme. O interessante é que toda CME precisa ter uma lupa que aumente em pelo menos 8 vezes o tamanho das suas pinças. Para que serve essa lupa? Para você investigar o processo de limpeza. Para você olhar nas reentrâncias das pinças se tem alguma sujidade. Então, a lupa é para melhorar o poder investigativo do profissional enfermeiro. E aí, meus queridos? Esse rapazão aí faz 7 anos sábado. Ó. Por hoje, o que eu tenho de aula para vocês é o que eu trouxe até agora. Top, prof.